Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro programa Engenharia na Prática aqui na TV Londrina. Eu sou Júnior Garcia e este é um espaço aberto para boas conversas e bate-papos de assuntos relevantes à engenharia civil. No episódio de hoje, temos o prazer de receber a engenheira civil, perita, vice-presidente do IBAP, Maria Clarice, uma das Obrigada. pioneiras da engenharia civil em Londrina e uma das primeiras mulheres a desbravar esse mercado tão interessante que é a nossa profissão. Seja muito bem-vinda, Maria Clarice. Obrigada, Júnior. Vamos ver o que nós podemos falar dessa nossa profissão maravilhosa, né? Que é a engenharia, e estou à sua disposição. Maravilha. Bom, então, para a gente iniciar a nossa conversa, é, eu gostaria de saber um pouco de você, né, um pouco da Maria Clarice e como surgiu a inspiração para você atuar como engenheira no mercado da construção civil e principalmente em uma época onde as mulheres não tinham essa penetração nessa área de atuação, né? Hoje está existindo essa mudança de paradigma, né? Mas eu acredito que quando você se formou a situação era bem diferente. Super diferente. Na época, eu entrei em 76, né? E para mim resolver fazer engenharia civil já foi assim, uma luta, porque a minha família, nós não temos ninguém nessa área, e eles eram, o meu avô era dentista, meu pai era dentista, né? Então a tendência normal era eu fazer odonto, que já saía com os clientes prontos e tudo mais. Mas o problema é que eu gostava muito de área exata, adorava a área exata. Nossa, eu achava, é fácil, né? É fácil, desde que você entenda e vê o porquê, né? A lógica atrás Sim, de cada item, de cada fórmula, de cada conceito. E assim, cedo eu entendi que a matemática, ela é a linguagem divina, né? Que é a linguagem de Deus. Você vai para o Japão, vai para o Polo Norte, Polo Sul, 2 mais 2 continua sendo 4, né? exatamente. Então, e tudo que você vê, sai a física através da matemática e todas essas descobertas, porque todo mundo descobriu como fazer, né? Pitágoras, aí todos essas pessoas. E para mim, eu tinha essa paixão. E outro problema também, que eu tinha pavor de sangue, pavor de área. Nossa senhora, se eu visse sangue, eu acho que eu desmaiava. E meu pai queria que eu fizesse ou odonto ou medicina, né? Que, né, por causa das minhas notas e tudo mais. Mas eu fiquei na minha. Falei assim, não, vamos levando. Aí, na época, inclusive, a mulher, para ter uma profissão, tinha que fazer escola normal, né? E eu queria fazer científico na época, não era nem colegial. Sim. E só que eu morava em Sertanópolis e lá não tinha, né? Não tinha colégio, não tinha científico. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz 3 anos de escola normal e 3 anos de científico, na época que era o Vicente Rijo, que era né, o mais conceituado, né? Não tínhamos as escolas particulares. E meu pai achando que eu ia fazer medicina. Olha, Ele disse então ele teve uma surpresa. muita surpresa, mas ficou bravo. Ficou bem bravo. Mas aí ele tentou me convencer que era profissão de homem, né? Porque tinha esse paradigma que, se você vai lidar com a mão de obra que é Sim, masculina, como que uma mulher ia vai ter trabalhar, e, né? Ter esse comando, e a voz de também a comando, exatamente. questão a questão de Da assédio imposição, assédio também, mesmo, né? tudo isso, acho que ele se preocupava. Eu não tiro a razão dele, né? Porque na cultura dele, na conta dele, era assim. E como a minha nota eu poderia ter passado em medicina bem fácil, ele aí ficou mais bravo ainda. Mas eu fiz a engenharia, eh,
até foi assim, tínhamos a escola normal, éramos 40 meninas, né. Aí eu entro na engenharia, 35 homens, só Olha, tinha 5 mulheres, e mesmo assim, na época de que eram poucas turmas, né, sim, poucas turmas que tínhamos, que a UEL começou acho que em 74, alguma coisa assim. você foi uma das primeiras turmas, As então, da primeiras UEL. turmas, acho que a primeira turma não tinha sido formada ainda. Mas aí eu gostei porque era matemática, o que era a Sim, minha paixão, né, e eu vi que a amizade com os meninos era muito sincera. Os homens têm isso, né, eu acho que eu aproveitei essa parte de ser mais objetiva, sim, ser mais, eu via a parte boa da parte masculina, né, e tenho a parte mais espiritual da mulher, eu acho que isso deu um negócio muito bom, legal, né. legal. Perfeito. E assim, você comentou que nessa turma de 35 alunos, existiam apenas 5 mulheres, né, Isso. e dessas 5 mulheres, eu acredito que pouquíssimas foram de fato para a obra, né, pouquíssimas foram Olha, para a execução. da minha turma, só eu. Da minha turma, só eu. E geralmente porque na época nós nos formamos em 81, quer dizer, eu iria formar em 81. E como na época eu tinha feito um concurso para entrar na rede ferroviária como estagiária. Cheguei lá, tinha, né, os meus colegas estavam tudo lá e eu. Eu passei nesse concurso, eu fiz esse rede ferroviária, ia ter para entrar na rede ferroviária, então eu tinha que me formar antes. Então eu me formei antes. Entendi. Mas, mas daí não saiu o concurso, porque foi privatizado, Sim, foi justamente nessa época que foi justamente nessa época. E aí, vou fazer o quê, né? Aí voltei para Sertanópolis. Voltei para Sertanópolis. E a minha paixão era projeto estrutural, sim. né? E era na mão, né? Exatamente. Era na, Esse é o grande detalhe, né. era Hoje, na, né, nós hoje tem temos os a situação, programas. programas, software, calculadora nos ajuda muito, mas né, no É, final dos anos 70, início dos anos 80, a gente não tinha esse recurso, né. não, não O cálculo tínhamos. era Na na mão, mão na mesmo, mão. né, seno, cosseno, Tudo na mão, seno, cosseno, funções logaritmo. logarítmicas, Logaritmo era chique, porque a gente sim, podia levar uma a tabelinha de tabelinha. logaritmo. Levava a tabelinha. Mas, assim, no terceiro ano da faculdade, meu pai comprou, na Zona Franca de Manaus, né? Comprou uma calculadora que fazia seno e cosseno. Olha. Ah, eu nem dormi. Só que não podia usar nas provas, porque a maioria dos alunos não Não tinha, tinha, então não né. tinha como Sim, usar. Mas foi bom. Eu acredito que a minha geração foi uma geração privilegiada, porque nós aprendemos lá na origem, como sim. fazer os cálculos, da onde que eles estavam saindo, como que você pegava aqueles índices todos, qual que era a Sim, lógica a composição, da onde daqueles surgiu, sim. esforços, né? Aqueles esforços que atuavam nas estruturas, né? A hidráulica também, qual que é a mecânica dos fluidos, como é que funcionava. E aí nós entramos na era digital. Sim. E aí eu acredito também que eu tive um pouco mais de dificuldade como assim vou fazer, né? Eu vou fazer na mão, né? É, até questão de projetos, né, Isso, demorou, né, nos anos 80 iniciou é, ali a introdução dos softwares, CAD, CAM, né, isso. saía um pouquinho das pranchetas e Nós tínhamos, assim, eu me formei em 80, em 81 teve peguei um estagiário que era de Sertanópolis, né? Começou a trabalhar comigo. Em 83 nós fizemos a Serteng, a nossa empresa, e ele é meu sócio até hoje. 43 anos de sociedade, né? Estamos lá. E, mas daí, quando começou a sair essa questão da informática, a máquina era máquina de escrever, você sim, tinha que sim, colocar papel, né, papel, exatamente. para Eu não vou entregar a minha idade, mas eu fiz cursos de datilografia.
Isso já Então, entrega muito, já né? entrega bastante, nossa. Mas enfim, aí, nós compramos um primeiro computador e era um dos poucos computadores que tinha na cidade, né. Sim, Mas aí a gente sempre já começou e isso foi muito bom, porque eu também comecei a participar de como que eram os programas, da onde que saíam, tal, perfeito. né, e isso foi muito bom. Tanto que hoje eu domino o Excel muito bem, porque eu comecei lá Sim, sim. atrás, É, né. hoje eu acredito sim, nossa realidade hoje em dia é praticamente impossível É, você, conduzir um escritório ou isso. desempenhar tarefas até simples sem o auxílio do equipamento de informática, né. É, verdade. Mas, na É. época, Foi um era a desafio, realidade, né. mas, foi muito bom. Hoje, sempre, às vezes, eu ainda faço uns orçamentos, faço alguma coisa, mas eu coloco na minha planilha Sim. para ter certeza que dá certo. Perfeito. E assim, você comentou da Serteng, né. Sim, Nessa época você estava em Sertanópolis, né, cidade pequena da nossa bem região pequena, aqui, é. e Londrina estava numa situação, saindo aí de uma geada, né, perdendo o Isso, posto ali da capital do café, é. mas a construção civil estava em atividade, né, Estava num boom e você muito veio interessante. para cá, você começou a ter essas atividades aqui ou você iniciou em Sertanópolis? Não, nós começamos em Sim, Sertanópolis e lá nós fizemos nosso primeiro prédio, tá. tá? Era o edifício Acácias, né? 4 pavimentos, enfim. Era um prédio, né, que foi feito com financiamento, né? Foi feito um prédio de 18 meses, Sim, tal. Tá? Foi a nossa. Aí nós gostamos, né? Nós sim. vimos que Você foi picada pela abelhinha da obra. fui picada, fomos picados e não teve jeito. Aí nós montamos outro grupo, né, que eram os funcionários da Caixa Econômica, Via né, administração. de administração, porque antes tinha o BNH. Sim, Então, o negócio é o seguinte: você entrava no financiamento do BNH, era 20, 30 anos para pagar, e o valor, se a gente fizesse no sistema de administração, ia demorar 5 anos para terminar, mas não tinha dívidas, né? Não tinha estava sim. quitado, né? Aí nós montamos esse grupo, começamos a fazer, e aonde que nós fomos fazer? Na Palhano. Olha, Na chegamos Palhano. num ponto importante, porque nessa época o que que Hum, existia em Londrina? Londrina É, terminava no Lago Igapó, praticamente, né. isso, terminava ali. E estava começando o Catuaí. E foi isso, nós começamos. Eu tinha esse grupo para fechar, que dava uma torre de 20 pavimentos, alguma coisa assim, e estava procurando. Nós tínhamos um terreno muito bom, nós tínhamos visto que era dentro do custo dos compradores, que você veja, eram pessoas que estavam entrando na Caixa Econômica, e na Caixa Econômica, na época, o salário era muito bom, Sim. né? E não estou falando que não seja tão bom hoje, eu não sei É, quanto que é, mas na época na época era, o bancário era é, mais valorizado, né, então isso, eram as era profissões que todo mundo economiário, queria que todo era mundo economiário, queria fazer um fazer concurso do curso Banco do Brasil ou Banco da do Caixa Brasil e Caixa Econômica. Econômica, É, bem isso. garantir É, estabilidade. verdade. Aí eu tinha um terreno lá na- quase chegando a 10 de dezembro ali na Inglaterra, Alto né? da Inglaterra, por Alto da ali, Inglaterra, sim. que hoje é uma área muito boa, mas na Sim, época também, mas era uma região que tinha asfalto, tinha luz, sim, já estava urbanizado. estava urbanizado. Aí eu vi essa chácara sendo anunciada, né? Uma chácara aqui na Chácara chácara, rural. chácara rural, Então né? ali encontrava-se com É, atividades rurais, isso. gado, Gado, tinha hortas, né? hortas, Hortas, hortifruti. isso. Então, depois eu até vou ver se eu arrumo umas fotos para Sim. vamos arrumar Eu umas fotos acredito aqui. que nós temos foto, uma Ah, foto da. da Palhano, acho que sim, É, né? Mas daí nós pegamos o. Eu gostei, mas o problema era como convencer o grupo sim. a construir um prédio no meio da roça, né? No meio da roça, Olha, que era o Costa Esmeralda. Era o primeiro que a gente estava fazendo. então
você foi a pioneira da Gleba Palhano. Foi a Você pioneira, sem considerar que lá mais em cima tinha um prédio que também foi feito no sistema de condomínio, que foi feito por um grupo de médicos, né? Mas estava lá já há alguns anos sim, pronto, e o resto era mato, né? Chácaras. E as chácaras não tem rua, porque elas são carreadores, né? sim. Carreadores. Aí na prefeitura todo mundo espantava, mas Falou: vocês "Quem querem que é?" fazer aqui, né? Aí fizeram uma diretriz que ainda bem foi uma diretriz muito boa, né? Que na época era o Adalberto, Sim. um engenheiro que Alterou-se o tinha. zoneamento. Não, ele Ah, projetou. ele Ele projetou. só projetou. Ele projetou ruas que tem aí a João e Cliff, é uma Sim, ótima rua sim. para aquela época, né? A Avenida Eurico Rumi, Ayrton, Ayrton Senna, isso, não, Ayrton Senna não não existia. foi. Ayrton Senna não foi, porque aonde que eu estava, então foi projetada a João e Cliff, né? Sim. E foi projetada a Hernani Hernani Laterda, que passava Lacerda. na frente. Aí, o que que acontece? Nós tivemos que doar, né, a área da rua, né, e aí, para começar o prédio. Aí nós fizemos, como era, nós fizemos um outro grupo, que aí eram pessoas que tinham já um grau de financeiro melhor. Aí eles não queriam que fosse muita gente, queriam que fosse um apartamento grande, mas também não queria que fosse muito alto, porque naquela época o condomínio não considerava-se um condomínio. O condomínio era barato, né? Aí nós começamos então o Costa Esmeralda e o Pérola Negra. Pérola Certo. Negra é um prédio que tem ali na João Rus, né? Que ele tem uma fachada bordô e foi feito pelo Júlio Ribeiro, o projeto. Um projeto maravilhoso, sabe? É um projeto assim, pena que nós perdemos o Júlio Ribeiro, porque ele Poxa. era um arquiteto fantástico. Mas, e o Costa Esmeralda em cima, foi o Américo Moriano que fez com a gente, o arquiteto, e é, começamos a construir, aí depois nós fizemos do lado ali, mais ou menos, na mesma situação, o Enseadas, né, que ficou ali vizinho do Costa, porque nós tínhamos demanda, né, e fechamos também o Lago Azul, que é quase que Sim. na esquina, Quase na esquina da isso, farmácia hoje, né? e atrás, e assim, mas o que que aconteceu? Quando nós montamos o Costa Esmeralda, pensava-se em fazer 20 pavimentos. Aí existia, olha, toda a Plaiano ali, praticamente, para mim escolher uma chácara. Sim. Os valores eram mais ou menos tudo igual, US$ 2 o metro quadrado. US$ 2 o metro Dois quadrado. dólares o metro Metro quadrado. quadrado na Gleba Palhano. Mas eram chácaras. Exatamente, mas quem Eram que ia chácaras. imaginar Só eu. que hoje, né, Só eu e o Ney, nós né? estamos Nossa senhora. praticamente É, isso é. é Mas daí, o que que aconteceu? Onde nós pegamos a seu nossa, lote, nosso lote, passava uma coisa que falava feixe de micro-ondas, que era Telepar, para né? transmissão de Estamos dados. falando de dados. Então não podia fazer mais do que 10 pavimentos. Então aí nós fizemos o Costa Esmeralda com duas torres de 10, né? Na realidade, um de 10, o outro era mais baixo, deu 11, né? Então dá 82 apartamentos. Aí o Enseadas, ele já saía um pouco, né, do fecho, aprovou com 11 e o Pérola Negra aprovou com 12, né? Não, o Pérola Negra não, o Lago Azul, né, Sim, que é quase da esquina. E aí nós fizemos um alto padrão, que é o o Toulouse. Toulouse. O Toulouse é maravilhoso, porque o Toulouse total dá 310 metros quadrados, né? O apartamento é lindo, maravilhoso, são 3 vagas de garagem. Numa época que se costumava pôr uma, o Costa Esmeralda, ainda nós pegamos um meio de uma área ali, porque como eu já era inicial pensando em fazer em duas, mas como eu tive que dividir, para fazer subsolo e tal, então foi comprado mais um pedaço, que é uma área de lazer Sim, maravilhosa que ele maravilhosa. tem lá. E aí nós fizemos o Toulouse com 3 vagas de garagem na época, mas assim, churrasqueira grande, específica, mas ficou muito bom.
Aí nós começamos, aí foi o Sim, início. Aí olha. depois, Aí depois o você puxou Sinduscon a corda e abriu as é, portas para as aí o demais Sinduscon construtoras. se cotizou lá para poder, eh, convencer os proprietários que tinha Sim, que doar a rua, né, tinha que doar a rua e pagar ainda a infraestrutura, né. Tanto que o Costa Esmeralda esses prédios que nós fizemos, nós tínhamos que fazer poço, porque não não tinha existia, né, Sanepar, né, não, não mas existia o não sistema de chegava lá. saneamento. E a gente tinha projetado para fossa que teriam que ser, exauridas, Sim, né. Mas aí com esse trabalho do Sinduscon, a gente, acabou passando o esgoto, né, e tá lá, e né. resolvemos. E hoje é a É, região mais muito. valorizada de Londrina, É, das mais valorizadas do sul do país. E pois é. quem ia imaginar realmente que ela no início custava É, $2 o metro quadrado. pois é. Não, mas É a foi questão da visão de da mercado, visão de né? Da visão de mercado, né. mercado. Mas às vezes a pessoa fala assim: "Ai, Maria Clarice, você teve um sentimento". Eu não tive um sentimento. A questão é conhecimento, Sim, né. Conhecimento de mercado, que a gente vê que o conhecimento de mercado, hoje nós temos a avaliação de imóveis de engenharia. E exatamente. na época eu já fazia avaliação de imóveis em engenharia, mas lógico, era outra tecnologia, tal, mas eu tinha feito e tinha dado, por quê? Você tinha, quando você vai fazer avaliação, você vê variáveis, Sim. né? Você tinha uma visão aqui né? Naquele lugar tinha uma visão aqui do lago, tinha uma visão da cidade, tinha o valorizante, que era o O Catuai, shopping que né, o estava Catuai, iniciando, né? né. Então eu falo para você com segurança, não é intuitivo, Sim, é engenharia. exatamente. Não foi por acaso. Não foi por Não acaso, é é. engenharia de avaliação, que na época eu já fazia, Sim. né, e isso que deu esse start e deu certo. Apesar de todo mundo, inclusive no próprio Sinduscom, o pessoal falava que eu estava colocando eu falei assim: "Você veio da", eu escutei isso, "você veio da roça e pôs os clientes na Na roça", roça. Pois é. mas daí deu E certo. isso nós estamos falando de que ano, Maria Clarice? 97, Noventa e né. Noventa e sete. sete eu estava começando a obra, então nós compramos mesmo as áreas em 94, Sim, em 94, 95, né. E olha. aí daí fizemos. Aqui em Londrina nós temos vários prédios, mas sempre assim, a gente faz um, 2, entendeu? Porque não é interesse, não é nosso foco fazer um monte. Nós queremos, porque nós cuidamos, Sim, nós olhamos, né? Veja bem, o engenheiro de execução de obra bom é aquele que cuida de todos os procedimentos. sim. Não adianta você ter projetos ótimos, excelentes, de ponta, Se você não tem alguém para cuidar, estar né. lá com o pé na Não obra, né? Com adianta o pé no pôr canteiro. só um mestre de obra que faz tanto tempo que trabalha, que ele pode saber ler projeto? Pode, mas tem muito mais coisa atrás disso, Exatamente, né. exatamente. Então Bom, puxando um gancho aí da situação, né, do seu pioneirismo aqui na região, preciso perguntar, eh, nesses anos que você atua, você sofreu algum tipo de assédio? O fato de você ser mulher te prejudicou em alguma coisa? pois é, esse era o medo do meu pai, né, era o medo do meu pai. E na realidade, você veja, eu tenho um sócio, né, homem há 44 anos, né. 43 na realidade, quase estou aumentando mais um ano. E assim, se você for ver, os clientes, né, sempre são os maridos que contratam. A gente fazia casas, fazia reformas, fizemos muitas obras, né, sempre são os maridos. E a obra são, né, agora está entrando a mão de obra feminina e que está se saindo muito bem, né, mas, naquela época era só homens, e a gente chegava lá: "Ah, nós já fazemos isso, nós sabemos fazer, fazemos isso já dessa forma". Eu falei: "Não, nós temos que fazer dessa forma". Então, eu falo para você, competência. Você tem conhecimento, você tem competência, a pessoa te respeita. Nunca, nunca, nunca eu tive um problema com ninguém,
com ninguém. Falar para você que eu tive, inclusive na faculdade, né? Que os meus amigos de faculdade são amigos, amigos, sabe? Gente, a gente sente como se fossem irmãos mesmo. E eu falo que eles me ajudaram muito, porque eles me ajudaram a pensar como Sim, eu tenho os 2 lados, né, eu penso com a cabeça masculina, que é mais objetiva, mais prática, né, e tenho também, né, o lado mais intuitivo, que isso também tem, né, mas que ajuda bem, ajuda bastante. perfeito, Mas perfeito. nunca tive problema, nunca, nunca. Eu vejo que o que nós precisamos ter, homens e mulheres, é Conhecimento. conhecimento. Conhecimento, O porque respeito, o respeito é. pelo conhecimento. Porque assim, a pessoa, quando ele vai investir num imóvel, é um valor alto, né? É um valor alto, não é um valor baixo. Então, ele não quer deixar esse valor para qualquer pessoa cuidar, entendeu? Então, aqueles que têm mais consciência, né? Que são esses que são nossos clientes, eh, nos contratam por causa disso, que eles sabem que nós sabemos o que a gente faz, né? E isso é muito gostoso. Nós trabalhamos muito com indústrias Sim. também, porque a indústria, a pessoa quer resolver e não tem mais aquele problema, né? E, né, graças a Deus, os que nós fazemos Dá tá muito dando resultado, tá certo, tá dando dando certo até resultado, hoje. tá dando resultado até hoje. E hoje, analisando o cenário atual, o que que você acredita que mudou na construção civil? O mais impactante, É. o que está mudando. A construção civil, apesar dela ser mutável, né, a evolução dela ainda Hum. é lenta em relação às outras atividades, né? Infelizmente é. Bom, a construção civil, lógico, teve um avanço em termos de qualidade de materiais, as empresas acabaram se qualificando mais. Está certo que nós tivemos a NBR 15575. A NBR 155 é de 2013, né? E ela determina, entre várias condições de desempenho, né, dos serviços, e ela coloca a responsabilidade no fornecedor, entendeu? Porque às vezes tem um problema na obra, é tudo o executor, tudo executor. E nós temos que saber que o executor é uma peça da obra em si. Nós temos os projetistas. Se o problema é do Sim. projetista, aqui quem é um pouquinho mais antigo sabe daquela casa do Palace 2, lembra que derrubou, Sim, né? sim. Eu lembro disso. Você lembra, né? Então, o Palace 2 caiu por problema de projeto estrutural, que ele errou, né, na questão do projeto estrutural. Tanto que é Palace 2. O Palace 1 existe. E quando caiu o Palace 2 e eles fizeram a identificação e viram que foi um problema do projeto, tudo bem que a execução não era aquela, né? Mas não caiu por causa do projeto. Tanto que aí eles ajustaram, né? Fizeram o reforço no Palace 1. O Palace 1 está lá até hoje. Tá tudo bem, tá tranquilo, né? E o Palace 2, ele Infelizmente, colapsou. infelizmente colapsou, mas não foi pela execução, tá? Sim, foi Foi pelo pro projeto. projeto. Por isso que eu falo, pode ser problema de projeto estrutural, hidráulico, elétrico, né? Uma série de situações. Pode ser problema do material, entendeu? A construtora, os técnicos compram material que são é, bons, vamos colocar assim, não são qualquer material. E todos os materiais, a gente sabe, quem tem indústria sabe como é que funciona isso. Não existe uma indústria que tem zero defeito. Sempre tem. Os carros, não tem Sim, dois por sim. três, não tem, né? Recalque, né? Exatamente. Mas não é porque o dono da fábrica de carro mandou fazer ou economizou naquilo. É que todas as indústrias estão sujeitas a Sim. isso. Isso é Agora, inerente, né? Inerente a qualquer tipo de atividade. é, Sempre tem um índice, né, e uma margem, por menor que seja, de tem. possibilidade de
De não É. conformidade, enfim. É, porque eles também pegam insumos de outros Exatamente. lugares que pode ter vindo com problema. Então, esse é uma questão, inclusive, que nós precisamos ver. Se o problema é do fornecedor, o fornecedor tem que ser responsabilizado. Quando foi 2013, nós tínhamos lá certificados. O que que é uma certificação? A indústria manda os produtos, fazem 300.000 testes, o IPT, Falcon Bauer. Temos que ver quem fez esses testes, né? Se é Uma uma certificadora certificadora de qualidade, idônea, que está idônea. lá né? No Sinmetro, que tem o Inmetro e tem o Sinmetro. O Sinmetro regula, né? Certifica certificadores, né? E o que que eu falo? Por que que também funciona muito a certificação no Brasil? Porque ela segue a ISO, e a ISO é muito Sim, rigorosa. Então a ISO certifica as a certificadoras. certificadora tem que seguir, né? Então, o que que acontece? Em 2013 tínhamos lá umas 200 empresas, hoje nós temos mais de 5.000, entendeu? Por quê? Eles começaram a ser, se o problema era na placa cerâmica, a indústria tinha que trocar tudo. Entendi, Se era na entendi. porta, enfim, isso foi muito bom, né? E É, pelo menos mantemos, pelo menos melhora a qualidade da entrega do material, né? Que era um é, problema crônico, né? e aí E temos também o famoso, né? Você também trabalha com essa área que pode ter a consultora entrega, mas nós temos que entender que é igual eu falo que o prédio é igual uma criança. Existe a concepção, que exatamente. são vários projetistas, que não adianta um projetista, vamos supor, o projeto arquitetônico fez, o outro fez, o outro fez, o outro fez, não casa. Tem que casar, hoje é obrigatória Sim, tem que ter a essa compatibilização de projetos, né? compatibilização e Tem que ter não um adianta profissional todos os para se projetos. fazer essa compatibilização. E todos os projetos Sim, mexem, né? Não exatamente. tem revisão zero, né? Exatamente. E aproveitando também esse gancho que você colocou, eu lendo a sua biografia, né? Você foi inspetor e conselheira do CREA, Paraná, Isso, presidente do CEAL, que é o Clube de Engenharia de Londrina, 2013, 2014, e agora vice-presidente do IBAP, o isso, Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, qual também faz parte, isso. além de participar da Alcompat É a Associação Brasileira de Patologistas da Construção, né? e agora a Ibracon, Isso, né? Instituto Brasileiro de Construção, de concreto, de Exato. concreto. Professora de pós-graduação em engenharia. E Isso. como que você tem tempo para tudo isso? É uma boa pergunta, viu? Eu falo que eu sofri um pouco do síndrome do ninho vazio, né? Porque nós, né, a gente tem, nós somos mães, a maternidade é uma coisa maravilhosa. Eu falo assim, ser mulher é uma coisa que a gente tem o privilégio de ter, né, a criança, né, sentir mais a criança, e a criança dá trabalho, a criança toma muito tempo, né? E quando eles crescem, meu Deus, eles não precisam mais de mim. Então, aí eu comecei, tanto que eu comecei em 2010, 2011, que eu comecei né, que meus filhos já estavam lá, né, saindo, que eu comecei a participar do CREA, né, fui Sim, inspetora, depois fui conselheira por 6 anos, saí para ser vice-presidente do IBAP Paraná, né, o CEAL, né, fui presidente e agora ele está muito bem gerido, né, tá andando, mas praticamente eu não participo muito do CEAL porque sim. As eu outras tô a outras atividades, atividades. Então que é são uma coisa de atividades cada vez. externas também, É, né? são O coisas. IBAP está em Curitiba, você trouxe ele para nossa região também. Isso, Mas acredito que as isso. viagens acabam consumindo. Diminuindo. Diminuindo as viagens, isso é importante. Então, Perfeito. e fazer o que gosta, né? Eu Exatamente. falo que eu faço o que eu gosto. Eu gosto da engenharia, eu gosto do conhecimento, eu gosto de ir em congressos. Isso é muito Isso, importante. As é, atualizações. isso. E As a- nós vemos, eu sei também teu caminho, né?
nós temos que nos atualizar, Exato. não tem como, né. Eu não perco um Cobre-App de jeito nenhum. Pessoal, e aproveitando, a deixa aqui da nossa professora, eu gostaria de conversar com você, meu amigo síndico, você que é um gestor de imóvel, você que é proprietário de imóvel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você conhece de fato a estrutura do seu imóvel? A saúde da sua edificação? Eventualmente, nós visualizamos problemas estruturais, problemas que vão demandar eh, grandes investimentos, problemas que as manutenções preventivas poderiam solucionar, mas que, infelizmente, ou por falta de conhecimento ou por aplicações de ações erradas, isso não acaba acontecendo. Então, neste cenário, a empresa Engeper Engenharia Pericial vem atender à necessidade daqueles que precisam de uma inspeção predial fina e completa na sua edificação, né? Conseguindo o diagnóstico completo do imóvel, traçando as necessidades e possibilitando ao gestor a criação de um plano de manutenção corretiva, que é mais barato do que as manutenções corretivas. E também informar que a inspeção predial, né, já está se tornando já é um projeto de lei, está no Senado e logo logo, se tudo der certo, vira lei, né? É, isso. E É torna a obrigatório. obrigatoriedade de se fazer periodicamente nos imóveis, porque infelizmente a falta É, dessa inspeção causa é, problemas, tragédias, como a gente tem visto eventualmente aí na mídia, na né. mídia, né? Esses prédios que desmontam, né, nós temos aquele lá em Fortaleza, né, o Sim, 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 sim. Andréa, né, e todos os outros, né. Aqui no Paraná nós tivemos um famoso, né, que é na praia lá em Guaratuba, né, Sim, 100%, 100% são problemas de manutenção. manutenção. É, porque as pessoas, o que eu falo, né, a obra ela nasce por todos os projetos que tem que ser contabilizado, a gestação da obra é a execução, que também tem que ser técnica, né, que às vezes as pessoas não veem tanto a questão da técnica da execução, e tem muita coisa que é problema nesse período de executivo, né, e a obra nasce. A obra nasce, ela tem que ter uma manutenibilidade Exatamente, técnica, né, exatamente. que as pessoas não nascem sabendo como é que faz, né, então tem que ter. Esse trabalho de manutenibilidade, de fazer a inspeção, salva vidas, Salva vidas. porque se cai, né, No melhor cenário, o custo para reparo de uma sim, manutenção corretiva é muito maior, né. isso, E no pior cenário, infelizmente, a gente sabe o que acontece, é, principalmente com as edificações que têm a vida útil vencida, edificações muito antigas, é, né, e o uso e desgaste natural, né, é. com Lon o é, próprio intemperismo, né, causa é. nos materiais. É verdade. E assim, Londrina também, em toda a nossa região, é uma região nova. Nova em termos, né, porque Sim, nós temos aí prédios já com sérios problemas que precisam ser, exatamente. as tecnologias eram outras, os sistemas eram outros, né, Sim, então a gente precisa recuperar tudo isso. exatamente. Então, estamos na força aqui para o projeto de lei 159 de 2026 Isso, ser aprovado é, e tornar a inspeção predial obrigatória aí para é. salvar Vidas. vidas, né, É. e E manter a também qualidade técnica. diminuir custo para os Exatamente. moradores, né, porque se você não faz essa inspeção, vai ficar muito mais caro, quem vai pagar? Todos os que estão lá dentro, né. É isso Além de aí. ser mais invasiva também, né. Ela uma situação que seria mais fácil resolver prevendo, depois ela vai demontar que tem que quebrar, tem que tirar, Exatamente. então incomoda muito mais, né. Pois E é. é
horrível construção dentro é quando você está morando no lugar, né. Isso É, envelhece é aquela velha frase, né, uma é. obra te envelhece mal executada te envelhece 10 anos, para É, mais, né. bem isso. Então é muito mais fácil cuidar antes, né, ver qual o Exatamente. problema que tem e é barato, É isso. né, mas esse barato tem que ser feito com pessoas que tenham conhecimento. Exatamente. Infelizmente tem muita gente aí que às vezes quer fazer inspeção predial, mas não tem a especialização necessária, né. Tem que Exatamente. ter você não vai num médico fazer uma cirurgia do coração sem ver o histórico. Tem residência, tem experiência, sabe fazer? Aí como assim, gente? Na nossa casa que você mora com teus filhos, recebe os teus pais, tem netos e tem tudo lá e não cuida, né? Então tem que cuidar e tem que ver quem está fazendo, Exatamente. né? Tem que ter qualificação. E nesse cenário, Maria Clarice, importante você tocar nesse assunto, você está à frente da coordenação de uma pós-graduação, né? Pois é, estamos aí, como pelo IBAP, né, na vice-presidência, né, nós estamos criando, vai ter a primeira aula agora dia 10, né, Sim. amanhã vai começar. É uma pós-graduação que vai ser online presencial, não vai ser gravada. E o que é bom de ser presencial, Júnior? Os alunos participam, interagem com os Sim. professores, né, É tiram outra realidade, né, dúvidas. É, a vivência é, do presencial é outra situação, até para aprendizado, para o tira dúvidas, né, para o é. olhar com o professor, né. Sim, e o IBAP quer é que esses profissionais, para serem ibapianos, tenham efetivamente o conhecimento adequado. E qual é a pós, Maria Clarice? É na Unifil, né, é Sim. da pós de avaliação e Avaliações e perícias, perícias. Então você vai estar né, formando peritos. peritos, isso, e Isso é muito bom. avaliadores, E né, e avaliadores, com certeza, não avaliadores, podemos isso. esquecer. Avaliadores que são também, não é uma avaliação simples, né. Sim, isso é É a importante. que me fez criar a Creva Palermo. E isso vai ser um assunto para um outro bate-papo em outro Sim, momento. isso, E eu acredito que vai ser bem bacana, porque nós vamos conversar sobre as diferenças de avaliações de isso. imóveis, É, né? Avaliações para valuation, avaliação para atualização patrimonial, para demandas isso aí. judiciais e as principais diferenças entre a avaliação realizada pelo engenheiro civil É, do que a avaliação realizada pelo colega corretor, isso. que Que é embora outro é outro objetivo, né, objetivo, é embora outro os dois objetivo. determinem valores, mas É, o sistema é totalmente diferente, é. o grau De de realidade é realidade. totalmente diferente. Então É, isso é é, importante a gente é. conversar. Vamos marcar uma hora, porque isso aí vai uma boa Exatamente, vai uma conversa. boa conversa. Tá E certo. também, Maria Clarice, além da pós, que já é um sucesso, já é realidade, né? É. Fala um pouquinho do Alcompate, né? Pois é, também Que participo do vai ser em Alcompate, Londrina, né? vai ser em Ele. Londrina. Nós temos o SEMPAT, né. Tá. O Alcompate é uma associação brasileira de patologias da construção, e nós temos, eu além de participar do IBAP, que é Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias, ele engloba tanto avaliadores como peritos, mas a Alcompate ela é especialista em patologias. Patologias da construção, às vezes as pessoas não estão acostumadas com esse nome, né, patologias, é tudo que no imóvel, deu problema, deu uma trinca, deu uma não conformidade, o patologista é que resolve, né, que verifica. E aí nós temos o SEMPAT, né, nós vamos ter então o Alcompate providencia um SEMPAT em cada estado e é presidencial, Presencial. presencial, ai E o desculpa. Sempate é um simpósio internacional, né? Isso. Acontece no Brasil, um ano sim, um ano não, e esse ano não é feito, nos países, né. Assim como aqui no Brasil cada ano é num estado, o do internacional cada ano é num país que participa do Alcompate.
o ano passado, né, foi, em Madrid, né, eu coloquei um case, né, um case, de patologia de como resolver patologia, que a patologia não é boa só para quem vai resolver o problema. A patologia é boa para quem executa, por quê? Sabe o que fazer para não Sim, acontecer aquele novamente. problema novamente. Que às vezes, né, são aqueles problemas ocultos que às vezes não Sim. aparecem. Os antigos vícios, né, que agora não estamos Nossa! usando mais esse termo, né. Não, não existe mais vício, pelo amor de Deus, que vício dá a impressão que quem executou que tem que Sim. tá Sim, que tem a culpa, que né, tem a vamos dizer culpa. assim. Então, o ano passado foi na em Espanha, então agora o ano que vem vai ser em Portugal, né. Entendi. E você apresentou esse case em Madrid. Eu apresentei esse case em Olha que Madrid. responsabilidade, hein. É, porque é feita uma análise muito criteriosa, Sim, né, e recebem do mundo inteiro, sim. né. Então eu fui lá apresentar um case, Que né, bacana, foi muito maravilha. bom, E nossa, agora, só reforçando, você está trazendo esse simpósio para Londrina. para A Londrina. edição do Sempate no Brasil vai ser na nossa Em cidade. Vai ser em Londrina, nós estamos terminando de formatar, Júnior, mas já tem uma data, vai ser Tá, 5 de maio. tá Tá? próximo já Tá então, próximo. tá próximo. Então, todos que estiverem nos ouvindo, que são engenheiros e arquitetos, né, é muito importante ir nesse assunto que nós vamos falar sobre fachadas. Sim, Por que que as fachadas dão problema, qual a solução das fachadas, né? Que a gente já tem ouvido uns absurdos aí, né? Tem umas exatamente. trinquinhas, tem que tirar todo o reboco, não é assim, A minha né? presença já está garantida. Ah, com certeza, com certeza. Perfeito. Olha, Clarice, então assim, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, passou o Ah, tempo que a gente nem viu, né? é Conversa verdade, boa, é o tempo verdade. flui. É. Vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong com respostas rápidas aqui para a gente, né, Tá finalizar bom. com chave de ouro. Ai, meu Deus. Agora, eu vou Então ver. vamos lá. Maria Clarice, a engenharia para você é Engenharia, para mim, é conhecimento, né, com bom senso, né, que as pessoas têm têm que continuar se atualizando, sempre. Sempre que as tecnologias mudam, os materiais mudam, então engenharia é conhecimento aplicado para fazer as nossas casas, porque tudo que você olha para todo lado. Se não foi feito por Deus, foi feito pelos engenheiros. exatamente. Os carros, a agricultura, os agrônomos, né? As casas, os arquitetos, engenheiros eletricistas, engenheiros, né, estruturais, engenheiros de execução, né? Então, nós temos essa graça que eu passo na frente dos meus prédios e falo: olha, meu filho, É deixa de isso ser aí. meu filho. O maior desafio hoje para você? Olha, o maior desafio, o que eu vejo é que nós temos que qualificar, né, todos esses nossos egressos que estão entrando, por quê? Na minha época, até quando eu me formei, você formava em engenharia, você era engenheiro, eu acabava fazendo tudo, fazia projeto estrutural, hidráulica, elétrica, eram outros tempos, outros materiais, outras normas. Hoje, o nosso profissional, ele termina a faculdade, ele te dá um geral, né? Você tem que ter, senão você não consegue. Às vezes alguém fala assim: ah, eu quero fazer o curso de avaliações, mas eu sou, sei lá, advogado, alguma. Não consegue. Não consegue. Tem que ter o curso de engenharia ou de arquitetura. E tem que se especializar. Não tem. Sabe, Sócrates, só sei que nada sei, nós temos que É seguir. isso aí. Só sei que nada sei. Um erro que te ensinou. Olha, eu vou ter que pensar bastante, porque nós temos muitos erros, Sim, né? Nós cometemos muitos erros e, e nós temos. O bom é nós aprendermos com os erros, né? Nós aprendermos sim. com os erros. Então, se eu for pensar em um erro, tenho.
Nossa, eu acho que eu tenho que pensar, viu, Júnior, Tá, porque fica para a são fica próxima. pra próxima. O que te move hoje? O que me move é essa paixão de ensinar. Veja bem, eu executei muitas obras e hoje eu estou bastante na área acadêmica, né, de cursos, de palestras, de congressos. Então, a ensinar é muito bom, porque eu falo assim: Deus acabou me levando num caminho que eu tenho esse conhecimento, né? E eu creio que eu posso passar isso para frente. Que é como se você deixasse um filho, né? Sim, Eles vão seguir, que aí eles vão pegar aquele conhecimento, pedacinho de conhecimento que eu dou, e vão replicar e replicar. vai crescer. Maravilha. Um conselho para quem está começando na área, Assim, se especializar. se especializar. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu gosto muito, né? É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada. O que que acontece? Você acabou de se formar mesmo, você acabou de fazer uma especialização, você acabou de se formar, trabalhe junto com outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento ou mesmo teus colegas que vocês vão trocar ideias e procurar, né? São duas cabeças pensando. Aí, a hora que você estiver estabilizado, você sentir que você tem condição de trabalhar sozinho, né? Aí segue. Mas quem está iniciando é importante trabalhar, né, com mais pessoas, né? Perfeito. Fazer uma sociedade, ou Tem com, Estar com alguém que tenha que tenha um pouco experiência. mais de experiência, é isso Exatamente. mesmo. Sua maior conquista? Ai, os meus filhos. Ah, não tem. A maternidade é uma coisa maravilhosa. Ai, aqueles 2 são minha vida. Tá Não certo. tem, é a minha E melhor obra. É, exatamente. as 2 obras maravilhosas que eu tive. E complete a frase: a engenharia transforma quando? Quando ela é executada com muito conhecimento, com muita, vontade, né, e com muito bom senso. Eu sempre falo, bom senso é importante na Sim, nossa razão, porque é o que eu vejo nós, por exemplo, nossa área agora que a gente está atuando muito, que é patologias e perícias, nós não temos um remédio pronto. Às vezes a pessoa fala: "O que que eu tenho que fazer para resolver?". Não, nós não conseguimos. Nós temos que ir lá, olhar, entender e criar as nossas soluções, né. E geralmente não tem uma só solução, a gente tem que ver o a mais contexto, viável, né, a né? mais viável, né. Tecnicamente viável. Porque às Isso, vezes nem isso. sempre é a financeiramente viável, né? É a É tecnicamente. tecnicamente viável, é bem Perfeito. isso. Ok, pessoal. Então, chegamos ao nosso final. Ó, foi muito gostoso, a Bate-papo gente bate muito papo. gostoso. Agradeço você, Maria Clarice, por ser essa Obrigado. pessoa solista, por ter aceitado o convite Ai, de agradeço. imediato. E gostaria de deixar aberto você mandar um recado pro pessoal. Sim, eu agradeço e o que eu falo é, né, contratem. Quem não é engenheiro, não é arquiteto, você contrate profissionais que vocês sabem qual a qualificação deles. Não é porque a pessoa tem um diploma que ele sabe tudo. Não, tem que ter as qualificações. E para você que é arquiteto, que é engenheiro, escolha um caminho. Não adianta aquele arquiteto que faz de tudo, aquele engenheiro que faz de tudo. Você tem que se especializar naquela área e trabalhar com seus pares para poder construir. Porque a construção é feita por uma equipe, nunca é feita por um profissional apenas. Seria isso. Maravilha. Pessoal, esse foi o nosso programa Engenharia na Prática. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio.